Bem, nós vamos para a segunda sessão da manhã. Essa sessão é composta de 4 trabalhos. O primeiro deles é o trabalho anunciado aqui na tela, Single Neural Network Tensor Fusion for Automotive Application, e vai ser apresentado pelo Marcelo. Marcelo é orientado pelo professor Leonardo Martino, fez graduação em Física na Unicamp, né? Fez mestrado em Engenharia Mecânica e é doutorando. Cadê o Marcelo? E é doutorando no nosso programa de pós-graduação em Engenharia. Bom, Marcelo, a gente tem, então, 12 minutos, até 12, né? Para ter um tempinho para as perguntas. Bom, boa apresentação. Bom, boa tarde a todo mundo. Meu nome é Marcelo do livro. E eu vou apresentar para vocês uma parte do meu doutorado, que está em andamento ainda. E ele tem como foco principal a união de diversos sensores, usando apenas uma rede neural, para a detecção de objetos com foco em causas autônomas. Bom, a detecção de objetos. O que representa uma detecção de objetos? A gente pode representar essa detecção para você conseguir caracterizar um objeto e a sua dimensão, a sua posição, em uma dimensão tanto 2D, por exemplo, em uma região da imagem, como também 3D, num espaço tridimensional. Esse tipo de tarefa tem sido cada vez mais usado em diversas áreas, e dentre elas, a gente pode citar a área automotiva, com o intuito de cada vez mais ter trabalhos de carros autônomos, ter um mapeamento do ambiente e conseguir identificar os objetos ao redor é de grande interesse. E para isso, nessa área, os pesquisadores propõem a utilização de 3 principais sensores, que é a câmera, o lidar e o radar. A câmera, todo mundo já conhece, fornece imagens com muita informação do ambiente. O lidar é um mapeamento a laser do ambiente, que fornece uma nuvem de pontos, tem uma alta precisão da posição desses pontos no espaço tridimensional. E o radar também gera uma nuvem de pontos com essas posições e a velocidade relativa desses pontos no eixo horizontal. Cada um desses sensores individualmente já pode ser utilizado para realizar a detecção de objetos. Entretanto, cada um deles tem um limite que pode ser suprido pelo outro. Como, por exemplo, a câmera ela tem muita informação, ela consegue distinguir muito bem um objeto do outro, mas ela não tem informação de velocidade e você consegue extrair pouca informação de distância. Além de que ela também é muito sensível a questões de diferentes iluminações e climas adversos. Já o lidar, por exemplo, o lidar ele não consegue ter tanta informação como a câmera para diferenciar os objetos, mas ele tem uma precisão muito alta da posição das suas detecções no espaço, apesar de também não ter dados de velocidade. E por fim, o radar, que apesar de ter dados muito ruidosos, consegue fornecer também a questão de velocidade e não sofre interferências de questões climáticas. Por conta disso, hoje em dia, a maioria dos trabalhos usam a união de principalmente 2 desses 3 sensores para realizar a detecção de objetos, principalmente de objetos 3D, identificar os objetos no espaço tridimensional. Essa fusão pode ser feita de algumas diferentes maneiras. Aqui eu separei 2 principais, que é a Late Fusion e a Early Fusion. Atualmente, buscando mais precisão, os trabalhos usam a técnica de Late Fusion, onde cada sensor passa por uma rede neural individual e a saída dessas redes neurais então é unida para gerar uma estimativa da posição do objeto, da sua dimensão. Entretanto, como você tem mais de uma rede neural no mesmo modelo rodando em paralelo, é uma rede que demanda muita complexidade computacional. E com foco em uma aplicação automotiva que exige, às vezes restringe o espaço que você tem para realizar essa detecção, tendo que fazer outras detecções também, outras classificações, usando redes neurais.
acaba sendo um problema. Por outro lado, quando a gente olha Early Fusion, onde os sensores, os dados sensores são unidos previamente e a fusão de sensores passa apenas por uma rede neural para fazer estimativa, é um processo muito mais leve, só que é muito mais desafiador. Como a gente tem apenas uma rede neural para identificar a informação relevante de cada sensor, é muito mais desafiador ter uma precisão tão grande quanto as que tem no Late Fusion. Entretanto, buscando ter um modelo leve e que consiga ser futuramente aplicado, unindo os dados dos sensores, esse é o principal foco do trabalho. Como primeira proposta do nosso projeto, a fusão desses sensores será feita como a gente tendo a câmera como referencial e os dados do LiDAR, do radar, a nuvem de pontos, serão representados no referencial da câmera. Então, tendo como entrada para a nossa rede um tensor contendo todos os dados, onde, como são sensores que possuem diferentes características, cada sensor vai ser normalizado individualmente. Com essa entrada da nossa rede, esse tensor de entrada, a saída da nossa rede vai ser um grid de probabilidades. Então, a rede vai retornar um grid representando o que a câmera está vendo, com a posição de cada objeto nessa região. Nesse grid, cada célula desse grid vai procurar identificar se existe um objeto dentro dela ou não. Se ela prevê que existe um objeto dentro dela, ela precisa retornar a confiabilidade nessa predição, a classificação de que tipo de objeto que é, a posição e dimensão do objeto e também o seu ângulo de rotação em relação ao eixo vertical. Para gerar essa saída, tendo aquele nosso tensor de entrada, a proposta de rede, inicialmente, é uma combinação de redes neurais de convoluções 2D e 3D. Então, tendo como input de entrada aquele nosso tensor, passa por uma convolução, uma rede convolucional 2D, já conhecida como ResNet 50, passa por um reshape para implementar uma nova dimensão do sistema e por uma sequência de camadas residuais, que assimila com a ResNet 50, só que com convoluções 3D. E, por fim, a gente entra uma parte de multitask learning, né, que é dividido, então, em 5 tarefas para a nossa arquitetura prever, com cada característica que cada célula tem que estimar do objeto. Para avaliar o nosso modelo, eu vou usar uma métrica conhecida como Intersect Over Union, que retorna quão próximo a nossa predição, o nosso bounding box 3D está do esperado. A gente vai considerar somente que um objeto foi reconhecido se esse valor for maior que 0.1 e só vamos considerar uma detecção correta se o valor for maior que 0.7. Com isso, o nosso modelo inicialmente foi aplicado usando somente a câmera como sensor. Então, tendo um modelo flexível, a gente usou a câmera para ver se o modelo é um bom detector 3D dos objetos. Foi treinado utilizando o Kit Dataset, que é um dataset de carros autônomos, com 8.000 imagens, usamos a parte aberta do Kit Dataset. Dessas 8.000 imagens, 80% para treino, 10% para validação e 10% para teste. E aqui na tabela tem o easy, médio, hard, porque o Kit Dataset ele apresenta como uma detecção, por exemplo, um veículo totalmente visível, uma fase de detecção, parcialmente para o uso médio e que um veículo quase não dá para ver, hard. Como resultado, a gente teve um resultado muito bom, utilizando somente câmera. Ele conseguiu detectar muito bem os veículos na imagem e conseguiu reconhecer a maioria dos veículos presentes nela. Aqui tem um exemplo dos resultados. Então, a gente pode ver que na primeira ele conseguiu reconhecer todos os veículos, tem um pouco de diferença da posição central. Na segunda, a gente pode ver que ele deixa de reconhecer um veículo e tem um pouco no erro na posição central de cada objeto, na dimensão, no ângulo, mas que teve um resultado muito bom. Quando a gente compara com o que tem sido feito em estado da arte, com detecção usando somente a câmera, a gente
Aqui é uma comparação feita com o resultado do estado da arte. Não é uma comparação totalmente justa, porque o estado da arte treinou com todo o dataset aberto e testou com todo o dataset fechado. Eu testei com menos imagens, mas essa ideia é só para ter uma noção se o nosso modelo é um bom candidato para detecção de objetos 3D para seguir o processo. E, como resultado, a gente teve um bom resultado de detecção. A gente vê que ele conseguiu ter um resultado melhor que o standard, utilizando apenas um dataset menor, mas que mostra que ele é um bom candidato para dar continuidade ao projeto. Concluir, então, até agora a gente conseguiu encontrar um bom candidato para detecção, utilizando somente a câmera. E como os próximos passos, o que a gente está fazendo é implementar os dados do LiDAR para ter uma precisão maior nessas detecções, testar novas arquiteturas, utilizar as variáveis do sistema e, por fim, tendo um bom candidato, utilizando a câmera LiDAR para prever a posição e direção desses objetos, vamos implementar também os dados do radar para estimar a velocidade desses objetos em relação ao movimento noturno. Obrigado a todos. Temos tempo para algumas perguntas. Eu fiquei curioso de saber se essa detecção 3D que vocês estão fazendo, ela é feita com as imagens paradas ou se você está pegando o carro em movimento para poder pegar as diferentes sequências de imagem para poder fazer a detecção 3D. A detecção, ela é... Só para complementar, se você poderia pôr talvez aquele slide que mostra a sua arquitetura. Essa daí. A entrada da nossa rede vai ser somente uma imagem. Então, o dataset foi feito com o carro em movimento, mas só entra um frame, não estamos levando em consideração diferentes frames. Os modelos que utilizam somente a câmera e o LiDAR, para estimar a velocidade dos objetos, ele leva em conta mais de um frame para poder fazer essa estimativa, mas como a ideia do nosso projeto é usar o radar para estimar a velocidade, ele entra um frame só, os dados do LiDAR e do radar nesse frame. A minha pergunta não era tanto em relação à velocidade, mas era mais em termos de você, ao tentar pegar o mesmo objeto de duas perspectivas diferentes, isso aí poderia melhorar, por exemplo, a resolução 3D dos veículos, que você, com a imagem parada só em visão monocular, você vai ter uma certa dificuldade de conseguir rastrear isso com toda a precisão. Uma das ideias, esse dataset não tem isso, se eu não me engano, acho que não tem isso, tem duas câmeras posicionadas no carro para tirar as detecções. E muitos trabalhos eles aplicam essas duas câmeras para estimar a posição, a dimensão dos veículos. Esse daqui, as comparações que eu fiz foi usando somente uma câmera, essa detecção monocular, e só leva em consideração uma câmera para ver, justamente porque a detecção em si é por volta de 20% de acerto, né? Tão alto. Quando leva em consideração outros sensores, isso sobe para 60%, 70%. Mas acho que tem pergunta. Bom dia. Eu fiquei em dúvida em relação à classificação das imagens, como você classificou fácil, médio e difícil, até porque em alguns casos a acurácia foi melhor quando estava muito difícil do que em relação ao médio. Então eu não sei se você vai também avaliar isso. Então, essa parte do fácil e médio difícil é uma classificação feita pelo próprio dataset. Então, quando eu fui testar, ele me retorna se aquela detecção ele considera fácil, médio ou difícil. Na minha predição, eu não digo se é fácil ou difícil, eu só detecto ou não as características do objeto. E aí, baseado no que o dataset considera como mais fácil, médio ou difícil, eu fiz. Bom, a última pergunta. Depois você perguntou. Bom, então, muito obrigado a todos. Bom, agora nós temos o segundo trabalho, que vai ser apresentado pelo Gilbert
Gilberto Plá Martins, que é orientado da professora Kim. O Gilbert fez formado em Engenharia de Automação e Computação pela Universidade Tecnológica de Havana, onde também fez seu mestrado, tá? E aqui ele está cursando o doutorado do nosso programa de... Bom, então nós temos 12 minutos, né? Depois de um tempinho para as perguntas. Bom, obrigado. Bom dia. Trabalho que vai ser apresentado são uma introdução para o learning aplicado à cartografia. O objetivo que vai ser contado no trabalho está escrito no sumário, começando pela definição do que trata a cartografia. Aí, partindo da imagem de ressonância magnética e com as medições da direções de difusão da água, você pode fazer então, ou tentar fazer a reconstrução das fibras do cérebro, da matéria branca, dos neurônios, das conexões que tem no cérebro. O que acontece com isso? E isso essa reconstrução é uma tarefa complexa, porque todas as conexões, as fibras são de topologia muito complexa. Porém, a seleção da direção que vai ter essa linha que você vai tentar reconstruir é o grande problema que tem que ser resolvido. Aí, partindo, o fluxo principal que ela vai ter é a partir dos dados dos sinais da difusão das moléculas, você vai tentar chegar até a reconstrução das fibras. Aí tem dois caminhos fundamentais. Um, que vai ser os métodos orientados a dados, que pode partir do início até o final, sim, pular por o caminho que está no estágio intermédio, e o segundo caminho que vai ser orientado para tentar melhorar o processo de modelagem dessas direções, que aí pode encontrar diferentes modelos, como o DTI, que é orientado Diffusion Tensions Image, orientado a imagens de difusão de tensões, com o cálculo do coeficiente harmônico, e outro com as funções de orientação de difusão. Aí, as primeiras tentativas para melhorar a aquisição desses sinais foi tentar fazer pelo rádio, para aumentar a resolução espacial, aumentar a resolução angular e demais. O que acontece com isso? Que o tempo que o paciente fica no equipamento, ele aumenta, pelo tanto, fica difícil para a aplicação clínica da prova e da ressonância. Porém, uma das estimativas é tentar melhorar essa aquisição com os modelos de direção, que é a aproximação que nós estamos tentando levar ao ponto da pesquisa. Porém, os métodos que estão orientados aos dados, ele parte do machine learning. As primeiras estimativas, na época, começaram com Randall Forest e a rede multilayer crescente. E agora estão com Deep Learning, com redes convolucionais, redes recorrentes e o aprendizagem forçado. Porque não seguiram com o Randall Forest e o Machine e o Multilayer crescente. O que acontece é que as primeiras, eles chegavam a convergir, mas eles paravam só nas primeiras 4 direções. Aí, com os avanços que começaram com as próximas redes, tá? Podem ser mapeados, ou podem ser geradas muitas mais direções que são precisadas. Por isso, o objetivo do nosso trabalho começou com fazer um levantamento bibliográfico
para uma pequena revisão bibliográfica para conhecer as estimativas dos algoritmos baseados em aprendizagem profundo que logre ou que nos dê uma ideia mais precisa e geral para lograr passar dos dados de difusão até a reconstrução da fibra. Nesse momento, nós estamos focados no processo de modelagem de direção de difusão. Os trabalhos pesquisados estão apresentados na tabela. Os 3 primeiros, eles explicam como melhorar as técnicas de DTI, tendo como volume de entradas imagem de difusão. Além de que eles tentam melhorar essa aquisição de DTI, eles ainda preenchem com os modelos de DTI. Eles ficam com esse modelo. Porém, o resto do trabalho, eles focam mais com os coeficientes harmônicos e as funções de orientação de distribuição. A diferença fundamental é que os modelos de DTI, eles fazem a redução de as aquisições 32 e 64, que vai ter o equipamento de ressonância magnética só para 3 direções fundamentais. Mientras que as funções de orientação de distribuição, ela tenta fazer uma maior distribuição dessas orientações ao longo de uma esfera unitária. Porém, fica mais ótimo ou mais ótimo chegar, tentar encontrar um caminho orientado com as funções de orientação que seja muito mais ótimo, muito mais preciso que usando o DTI. Não que o DTI seja preciso, mas não é igual ficar com 3 direções principais ao longo do processo de tracking para a reconstrução da fibra, que é tendo muito mais direções. Na figura que está à esquerda, a figura 2, ela mostra a reconstrução do trato córtico espinhal logrado com DTI em uma pessoa saudável. Aí, toda essa região, ele ainda tem alguns problemas, porque esse trato ele tem algumas ramificações que não estão apresentadas nessa imagem. Agora, na figura 3, mostra uma lesão em forma de anel, que pode ser olhado nessa parte aí, na esquina inferior direita, que pode ser olhado. Esse algoritmo do DTI, ele falha quando tenta fazer essa reconstrução. Por isso, essa é uma das causas que estamos tentando encontrar outros modelos basados em orientação de difusão. Além de que os algoritmos que estão até agora sendo apresentados, eles são treinados com pessoas saudáveis. Não são treinados com pessoas que têm alguma malformação, que têm algum tumor. E nós estamos tentando treinar uma máquina, um algoritmo que inclua também pessoas com malformações para levar um pouco mais à prática o processo de trator a fio. Porém, as principais conclusões que já estamos num ponto que fizemos uma escolha, temos um ponto inicial para poder seguir com um caminho que está desenhado. Com as funções de orientação de difusão, nós vamos entrar na outra parte do estágio, está apresentando um processo de reconstrução das fibras. Nessa parte do estágio, já nós temos selecionado um algoritmo que está implementado, que vamos a modificar para
poder encontrar uma cartografia, um meio de desenho de reconstrução, incluindo também fazendo uma formação enquanto nós. Porque o algoritmo, até agora, ele está falhando em esse tipo de reconstrução. Peço desculpa pelo meu idioma, mas... Perfeito. Bom, perguntas? Paulo, você está com direito a... Bom, obrigada pela apresentação. Não há necessidade de pedir desculpas pelo idioma. Nós é sempre muito importante receber alunos. Você vai me ensinar a falar seu nome, né? Você já foi aluno da disciplina, né? É Gerber, né? Sim, isso. A cartografia é uma visualização muito interessante, muito chamativa, né? Mas eu já ouvi relatos de que ela ainda não vem sendo utilizada, por exemplo, como apoio a diagnósticos, mas talvez mais na área de pesquisa. Você sabe contar um pouco para a gente sobre isso? Assim, como que ela vem sendo utilizada na prática, na área da saúde? Em alguns lugares ela tem uma aplicação com uma prática, mas até agora, como os algoritmos já seja de método clássico ou pelos modelos ou com machine learning, deep learning, como todos estão treinados, todos estão aplicados a pessoas saudáveis, nós que estamos aqui, que não temos nenhuma malformação, aí quando você faz o processo de reconstrução, vai ter muito falso positivo. Como tem muito falso positivo, fica muito difícil. Não é possível, porque impossível não é nada. Mas fica muito difícil que, quando apresenta um caso, na realidade prática, como a imagem que foi mostrada, que tem um tumor, alguma malformação, ela vai falhar. O algoritmo falha. Então, tem alguns lugares que está sendo aplicado, mas não é a generalidade. A pesquisa, precisamente essa pesquisa que nós tentamos dar um passo mais hacia essa direção. Se não tiver outra, eu posso então aproveitar e complementar então a resposta. E o Gilberto, na verdade, Gilberto, ele está entrando, né? Embora ele já tenha um ano aqui, mas por causa da pandemia e tudo, ele estava meio assim, a gente quase não conversava. E esse tipo de pesquisa é uma pesquisa que está envolvida diretamente com o pessoal médico, né? Que ele nem conhece. Nem conhece, mas agora que a gente está retomando. Mas, na verdade, todo esse projeto veio também em 2006, que a gente começou junto com o pessoal da área médica, da Faculdade de Ciências Médicas. De fato, você falou, cartografia, essas coisas, é difícil pela complexidade das fibras neurais. Há muito cruzamento. Então, tem umas regiões onde que passam, né, atravessando 50 milhas, esses montes, tem umas 10 fibras passando, cruzando no mesmo rota. E a resolução, por conta do problema para ter aplicado no Tesla, você não vai colocar, tem hoje em dia ressonância de 7 Tesla, mas é só 3 fibras, que é uma altíssima resolução. Você não vai colocar o paciente para 7 horas para tirar uma imagem, não aguenta. Então, até por causa do movimento, e daí tem outros problemas técnicos. Então, o que eles fazem? O que eu estou aprendendo junto até com a neurocirurgia da Faculdade de Ciências Médicas, na verdade, o nosso algoritmo é a primeira, agora que a gente está tentando usar a inteligência artificial, né? Porque eu fico Gilberto, né? A gente já, cada hora uma hora. A gente é brasileira. A brasileira, a Gilberto e a Gilbert.
Mas aí porque ele trouxe esse tema, ele falou, eu quero aceitar. É como que é um problema bastante estocástico, eu acho que estocástico, porque a probabilidade é muito mais na probabilidade, porque não existe duas cabeças iguais, tá? Não existe. Não dá para você, eu não acredito que a gente vai conseguir treinar. Eu já falei com ele, eu acho que estudar a gente tem que pegar o olho, que a gente não vai conseguir treinar, não vamos. Mas o que acontece? Mas é uma coisa que eu acho que tem uma perspectiva. Porque por causa o corpo humano é algo assim totalmente incerto. É tudo probabilístico. A probabilidade de ocorrer alguma coisa. E a gente vê também os pacientes, a gente tem mais que, eu já analisei mais que 100 pacientes, cabeça, tudo diferente. Não vejo duas cabeças iguais. Cada fibra é altamente um pouquinho. Agora, o que tem sido útil? A gente não tem que ser machinando, sem ser coisa, usando técnicas deterministas. O que o pessoal tem feito? Eles sabem dessas deficiências. Eu uso, não dá. Assim, ambíguo, não tem nada provado, ela tem mais investigativa, mas os médicos têm usado o nosso software para ter uma ideia do caminho das fibras, principalmente quando se trata de tumores. Quando se trata de tumores que passam por regiões de eloquente, fibras eloquentes que são assim, vitais, eles conseguem ter uma ideia como que está. E como que eles já têm conhecimento, só por isso, pelo menos os neurocirurgiões me explicaram, eles conseguem definir, planejar a entrada, eu não sabia, para a cirurgia. Então, com a entrada que eles entram, eles podem ter a mais chance de chegar no pulmão sem ser invasivo. Então, eles têm usado muito o nosso software nesse sentido. Não é nada oficial, a gente porque não é aprovado ainda. Mas só com isso, é uma reabilitação da parte dele. Eles falam. Inclusive, por exemplo, um que eu fiquei super feliz, mais do que uma publicação. Tem muita desculpa. Mas a publicação foi que quando o médico falou que eles têm aqui neuronavegador. Mas como que ele fez o planejamento antes do nosso software, o neurona, quando você abre a cabeça, ligeiramente no tumor sai, não fica no mesmo lugar, por causa da água. A água não sei o que lá. Aí eles falaram, como que eles tinham visto que coisa tinha feito, sabia que tinha uma distância de 2 centímetros, não sabia que 2 centímetros fazia tanta diferença. Então eles não sabiam ficar na dúvida. Se abriam, eles cercam mesmo. Você serra um pouquinho em cima e embaixo. Mas ele falou, olha, como que eu analisei e estudei antes, eu acho que é melhor, vamos arriscar. E eu ponto certinho. Se ele tivesse entrado no meu navegador, ele ia entrar num ponto um pouco. Com certeza, vale mais publicação. Então, é assim, Bom, obrigado, então. Nós vamos para o terceiro trabalho, que é redução do consumo de memória no algoritmo de criptografia pós-quântica saber. Tá? Podia até fazer uma piada, que nós estamos falando de cérebro e memória. Né? Mas não vou fazer. Bom, ele vai ser apresentado o Jorge, é orientado do professor Marco Aurélio, e esse é um trabalho de iniciação científica. E você faz graduação em Engenharia de Computação. Então, Jorge, boa apresentação. Obrigado. Só pegar um pano. Aqui é o computador. Bom dia a todos. Vou falar um pouco sobre a minha pesquisa. Começando pelo sumário, a gente vai cobrir a motivação, um pouco do algoritmo Saber, o objetivo da minha pesquisa, os experimentos, resultados de discussões e os perfis e conclusões. Começando pela motivação, os computadores quânticos estão sendo desenvolvidos e eles têm um poder computacional enorme. E já existem hoje algoritmos para esses computadores que quebram a criptografia simétrica atual, que
é utilizado em todas as aplicações da internet. Diante disso, surge a necessidade de desenvolver uma criptografia pós-quântica, que ela é para ser executada tanto de computadores tradicionais, mas que proteja tanto de computadores tradicionais quanto de computadores quânticos, para quando esse computador chegar, ele não quebrar toda a segurança da internet. Bom, o problema é que esses algoritmos eles são muito pesados computacionalmente, eles exigem bastante memória, processamento. E hoje em dia, com o tanto de dispositivos inteligentes, IoT, restritos, isso acaba sendo um problema, porque eles também têm que ser protegidos, mas eles não têm tanta capacidade computacional. Bom, um pouco do Saber. O NIST, é como se fosse uma ABNT, só que americana, prolongou um processo para padronizar os algoritmos pós-quânticos. E nesse processo, o Saber ficou como finalista da terceira rodada. O Saber ele possui polinômios muito grandes, nisso que se baseia a segurança dele. E cada polinômio, para vocês terem uma noção, tem 256 coeficientes de 13 bits cada. Polinômios bem grandes. Isso faz com que as operações aritméticas com eles sejam bastante custosas. Bom, o Saber possui duas variantes, o Light Saber, que é mais leve, só que menos seguro, e o Fire Saber, que é mais pesado, só que mais seguro. São variações de níveis de segurança. E as operações básicas desse sistema são a geração de chaves para poder participar do sistema, a encriptação e a decriptação, que é para cifrar e decifrar mensagens. Então, vamos começar aqui. Vamos supor que a Alice e o Bob querem se comunicar através do Saber. Então, a Alice gera seu vetor secreto, S, e o Bob gera seu vetor secreto, S'. A partir de uma seed, a Alice gera uma matriz pública, A. E lembrando de novo que todas essas estruturas, os vetores e a matriz, elas têm como entrada, cada uma entrada dessas estruturas é um polinômio de 256 coeficientes e 13 bits cada um. Então, a Alice multiplica a matriz A pelo vetor secreto S e também multiplica esse valor pela razão P sobre Q. São dois inteiros, primos entre si, então isso vai dar um número fracionário. A partir disso, a Alice vai arredondar o valor obtido e vai produzir o vetor B. Esse arredondamento ele serve porque, caso não tivesse essa fonte de ruído, seria possível obter o vetor secreto S a partir do vetor B da matriz A dos inteiros P e Q. Então é importante para garantir a segurança do sistema. Após isso, a Alice envia o seu vetor B e a seed da matriz A para Bob. É importante que para enviar a seed, porque enviar a matriz é enviar muitos bits. Isso é muito mais custoso do que enviar apenas a seed, na qual o Bob vai poder gerar a sua própria matriz. Então ele vai gerar a matriz A, só que transposta por questões do esquema. E ele vai gerar o seu vetor B' de forma similar. Então, aqui é para ser B'. Então ele envia o B' para a Alice. E agora, tanto Alice quanto o Bob possuem o seu próprio vetor secreto e o vetor B do outro. A partir disso, eles vão gerar a chave K para Alice e K' para Bob, a partir desse produto. Só que, por conta do arredondamento, existe uma chance das chaves diferirem. Para isso, existe um mecanismo de reconciliação, que eu não vou entrar aqui em detalhes, porque é um pouco complexo, mas ele garante que a chance disso falhar seja muito pequena, no caso de 2 elevado a menos 128, é um número minúsculo que praticamente garante o sucesso sempre do esquema. E a partir disso, a Alice e Bob podem usar essa chave K, que eles entrarem em acordo, num algoritmo de criptografia simétrica para poder conversar. Bom, voltando para a minha pesquisa. O objetivo principal é reduzir tanto a memória quanto o número de ciclos de clock do algoritmo Saber para poder rodar o algoritmo numa placa ARM Cortex M0+. Essa placa ela é bastante restrita, ela possui 16 KB de memória SRAM e 128 KB de memória flash. A memória flash não é tão importante, é a memória de programa que guarda o código em si, porém, como tem 128 e o Saber usa apenas 50 a 60 KB, tem muito espaço sobrando, não é um objetivo otimizá-lo. A gente acaba otimizando a memória SRAM, especialmente a memória de pilha, que é o que vai aumentando conforme a execução do programa. Então, é importante otimizá-lo. Bom, experimentos que eu fiz. A gente aplicou otimizações que já existem na literatura. A gente aplicou otimizações do ARM Cortex M0, que é muito similar ao Cortex M0+, a partir de estratégias just-in-time, que ao invés de gerar a matriz pública inteira ou o vetor secreto inteiro,
vai gerando um polinômio por vez, conforme a necessidade, e após ele ser utilizado na comparação em que ele está sendo utilizado, o espaço alocado para esse polinômio é reaproveitado pelo próximo polinômio. Então, acabar diminuindo a memória utilizada para fazer as operações. Outra otimização é uma multiplicação de polinômios que economiza a memória. Também, bom, a estrutura dá para ver que ela reduz a memória do esquema. Também trouxemos duas otimizações destinadas à implementação em Cortex M4. A gente conseguiu fazer porque elas não contêm instruções específicas de M4, então poderiam ser trazidas para outras estruturas, para outras arquiteturas. A primeira delas foi usar menos bits para representar os polinômios nos numeradores secretos. Ao invés de usar 13 bits, a gente usa 4. Isso pode ser feito sem perda de segurança. Também fizemos uma verificação da decifração, que é basicamente ver se a decifração deu certo, de forma in place, ou seja, sem uso adicional de memória. E também fizemos o teste com várias técnicas de otimização para ver qual delas deve ser melhor. Aqui vou mostrar a tabela com resultados, chamando de vocês aqui para mostrar como que a tabela é feita. Basicamente, cada uma dessas linhas maiores tem uma das operações, a geração-chave, a encriptação e a fixação. E as colunas são as diferentes implementações. A primeira é em Cortex M0 para a literatura, depois em M4, uma versão focada em otimizar a memória, depois em M4 para otimizar a velocidade e, por fim, o nosso trabalho. Cada linha dessa tabela, a primeira vai mostrar em kbytes a quantidade de memória de pilha utilizada e milhares de ciclos de clock, os ciclos de clock da execução do algoritmo. Começando pela memória, se a gente compara com a primeira coluna, nosso resultado a gente pode ver que a gente tem entre 18% e 39% de redução de memória. É um resultado muito bom. Comparando com a segunda coluna, que é M4, o M4 é muito mais poderoso que o M0, então é esperado que ele tenha resultados melhores. Porém, a gente pode notar que existe uma diferença relativamente pequena entre um e outro, então a gente conseguiu otimizar bastante. Comparando com a versão que otimiza a velocidade, que nós trocamos com memória, a gente teve resultados melhores do que se esperava. Agora, analisando os ciclos de clock, a gente conseguiu uma redução de 6% a 8% em relação à implementação em M0 e muito pior do que os resultados em M4, como eu disse, pela complexidade computacional da placa. Aqui está a tabela inteira. E, bom, conclusões. O trabalho conseguiu reduzir, em relação ao M0, a memória em 18% e 29%, o ciclo de clock entre 6% e 8%. Em relação ao M4, com a versão que otimiza a velocidade, a gente foi pior no ciclo de clock, porém conseguimos 38% a 49% de redução de memória. E, por fim, em relação à versão que otimiza a memória, a gente foi pior no ciclo de clock também, de acordo com a diferença de arquitetura, mas conseguimos menos de 1 KB de diferença de memória, o que é algo bastante interessante e positivo para a nossa pesquisa. Isso. Obrigado. Bom, pergunta? Bem, parabéns pela apresentação do trabalho. Obrigado. Então, mais uma dúvida referente à implementação do algoritmo Saber. Eu não sou muito familiarizado com o espaço quântico. Lá ele tem que utilizar uma razão entre P e Q, copimos, para poder fazer a geração do que vai ser mandado um para o outro, tá? Igual um para outro. Esse P e Q eles são pré-conhecidos pela Addison Bob ou vieram e chegam em consenso disso? Eles são pré-conhecidos pelo próprio Saber, então todo mundo que for usar o Saber vai usar o mesmo P e Q. O Saber falar, o P é esse, o Q é esse, eu vi isso. Beleza. Mais alguma? Eu queria só perguntar, fiquei curiosa de saber. Eu não entendi se você fez o Cortex M0, depois o Cortex M4, e o seu trabalho, você usou o quê? Eu entendi aquela tabela de comparação, você M0 e M4, este trabalho. Isso eu não entendi, este trabalho que você usou qual arquitetura? É a Cortex M0+. É muito parecido com o M0, mas tem algumas pequenas diferenças. E ele apresentou, então você está dizendo que ele apresentou melhor desempenho que M4.
M0. M0, tá? Isso. Então, aquele 4,13 seria a variação. Isso eu não entendi muito bem, talvez eu perdi assim. 4,13 é a variação, né? Percentagem. Né? Então, a memória é 5,0 KB, 4,13 KB para seu M04, M0 mais. Isso, daí teve 18% de variação com relação à primeira coluna. Tá, e aí a minha. Está comparando com a primeira. Isso. Sempre com a primeira. Isso. E M4 A primeira. É uma arquitetura mais. Então, 3,79 seria a KB que você precisou para implementar o seu algoritmo. Isso é da literatura, na verdade. É uma versão mais otimizada que já está na literatura. Tudo isso, essas duas colunas são da literatura. As E aí primeiras. você implementou M0. Isso. Por que essa escolha do M0? Bom, é uma das classes mais restritas que tem. E aqui a FED pode disponibilizar para o NIST. É que utiliza no laboratório de marcado. Não, eu sei. Entendi. Então, a escolha barato, foi porque tem isso. Não, porque hoje em dia tem outras placas melhores e tudo, mas você é por causa da disponibilidade. É. E ela é bem restrita, então já cobriu o propósito da pesquisa, assim, também. Porque... Então, a ideia é assim, o algoritmo já tem, você está tentando implementar em diagnóstico, com todas as outras placas que é possível, e aí você agora talvez eu fique na dúvida. Olha, depois você poderia repetir para outras arquiteturas. Sim. Obrigado. Bom, então, o Leone é quem nos separa do almoço. Bom, o Leone também é orientado do professor Marco Aurélio. Esse trabalho é um trabalho de iniciação científica. O Leone é aluno de graduação em engenharia de automação. E o trabalho, estamos vendo aí, a análise da aplicação da tecnologia FIFO como segundo fator de autenticação do usuário. Eu vou passar rapidamente pela minha motivação, falar sobre a organização que implementou a FIBO, as chaves criptográficas que são utilizadas na tecnologia FIBO e depois falar da tecnologia em si. E dos dispositivos autenticadores que são utilizados. Vou dar um exemplo prático e falar também sobre um estudo de caso para, enfim, concluir, falar sobre as conclusões. Então, a motivação principal é que, com o avanço da tecnologia, aumentou muito o número de cadastros de usuários, qualquer conta de banco, qualquer serviço que a gente utiliza, é necessário se cadastrar, se logar, e o principal método utilizado hoje em dia é login e senha, que é um método que é bastante inseguro e também tem bastante inconveniências relacionadas à perda de senha e que pode gerar tanto inconveniências ao usuário quanto perdas bastante significativas financeiras às empresas que precisam recuperar senhas ou caso elas sejam roubadas por ataques, também são perdas gigantes. Como tentativa de melhorar isso, foi implementado vários métodos, inclusive métodos biométricos, mas esses também têm custos e complicações que acabam inviabilizando na maioria dos casos. Então, a FIBO Alliance criou essa tecnologia com o objetivo de criar uma autenticação mais forte, mais segura, e como objetivo de pesquisa, eu queria, além dessa motivação da FIBO em criar
FIDO, a motivação da FIDO Alliance em criar a FIDO também tem a motivação em proteger as universidades públicas que são altamente visadas. Então, a FIDO Alliance, como eu disse, tem o objetivo de criar uma autenticação mais forte, mais segura, e mais simples também, e é um consórcio de empresas que foi criado em 2013, e o objetivo principal deles é reduzir a dependência de SEM. Ela tem membros das empresas de alta tecnologia, como Google, Apple, Microsoft, Intel. Esses são as principais empresas que estão comandando a FIDO Alliance. E, bom, sobre a FIDO Alliance é isso. Vou falar rapidamente sobre as chaves antes, né? Que as chaves criptográficas são um conjunto de informações que podem ser um conjunto de bits, números ou até mesmo letras, e elas normalmente representam a identidade digital de um usuário. Elas podem ser tanto simétricas quanto assimétricas. As chaves simétricas são as chaves que a chave utilizada para codificar uma mensagem é a mesma para decodificar, e as assimétricas são um par de chaves em que a chave usada para codificar necessita da chave par para decodificar essa mensagem. A gente também chama o par de chaves assimétricas como criptografia por chave pública, que é utilizada na tecnologia FIDO. Então, o FIDO, Fast Identity Online, ele é um conjunto de especificações onde é especificado, dito as regras para garantir que essa autenticação de forma mais segura e simples seja utilizada. E ela ela utiliza os dispositivos autenticadores para criar o par de chaves pública e privada, e armazena a chave pública, armazena a chave privada dentro desse dispositivo e envia a chave pública para os serviços que a requisitaram. E ela pode ser utilizada em autenticação como primeiro fator, sem a necessidade de usar a senha, como segundo fator também, como o objetivo de aumentar a segurança, né? E como multifator, onde um dispositivo consegue autenticar vários dispositivos conectados no mesmo usuário. Então, os dispositivos autenticadores tem a chave USB, que é muito utilizada na tecnologia FIDO. Ela vai armazenar a chave pública, a chave privada, perdão. Ela vai armazenar a chave privada e conversar com o serviço que está requisitando para autenticar o usuário. Mas vai conversar através... vai utilizar o navegador, por exemplo, o computador, localmente para conversar. Então, os dados sigilosos não vão ser enviados para os servidores. A autenticação vai acontecer localmente e o navegador vai enviar para os serviços que requisitaram apenas se foi autenticado ou não, em caso de sucesso, caso de falha. E a chave USB pode ser conectada em qualquer computador que ela consegue conversar e conectar. Então, por isso é bastante utilizado. Mas ainda assim requer um custo, porque tem que carregar, tem que comprar ela. Essa chave, por exemplo, custa $50. Então, uma alternativa que a FIDO considerou é utilizar o smartphone. E o pré-requisito para que ele possa ser utilizado como dispositivo autenticador é que ele tenha tecnologia Bluetooth ou tecnologia NFC. E como a maioria dos smartphones tem, então não vai gerar um aumento de dados para o usuário. Então, vou falar agora de um exemplo prático. Esse é um site implementado com o objetivo exclusivamente de autenticar.
só quer testar e mostrar que a tecnologia FIDO funciona bem e nele, primeiro a gente realiza o registro e tanto ao registrar quanto ao fazer o login, a autenticação, né, ele vai pedir para a gente escolher o dispositivo que a gente quer autenticar, que é a chave autenticadora. Nesse exemplo, pode ver que tem como escolher tanto a chave de segurança, que seria o USB, quanto o smartphone ou conectar um novo celular. Então, o computador, que eu estou tentando autenticar, já tem que estar pareado com o celular para que possa acontecer isso, a autenticação. No caso, eu escolhi o meu smartphone e aparece uma notificação no celular que eu clico nela e já aparece essa tela onde está verificando a proximidade e também, ao ficar mais perto, está conectando, já está realizando uma conversa entre o navegador e o dispositivo autenticador para autenticar o usuário, que no caso sou eu. Ao realizar toda essa conversa, sem eu ter feito mais que um toque, já estou logado. Então, esse é o exemplo prático disso. Rapidamente também falar sobre a Google, que substituiu o método antigo de autenticação pela chave FIDO, e em 2017, desde então, não sofreu ataques relacionados aos ataques que os usuários, que os funcionários sofriam. Então, esses são exclusivos dos funcionários, não usuários da Google. E também eles disponibilizaram uma tabela onde mostrou que a chave de segurança reduziu o tempo para autenticar e o tempo para realizar como segundo fator de autenticação. E, além disso, reduziu também o número de incidentes causados relacionados à autenticação. E isso comparado com senhas únicas, senhas de envio único, como aqueles que é enviado no e-mail e no SMS. Então, concluindo, as principais vantagens são a segurança, que acontece apenas a conversa, a senha, os dados sigilosos acontecem apenas localmente, então dados como name indevido e phishing são impedidos, não tem como acontecer. E também na praticidade, a usabilidade, pois com apenas um toque já estava autenticado. Tem desafios, pois tem que ficar sempre carregando esse dispositivo autenticador, que pode ser a chave do celular, tem que garantir que ele tem a bateria. E o desafio do desconhecimento da população, que assim como toda nova tecnologia, vai sofrer esse desafio também. No próximo passo, a gente vai analisar os custos e os benefícios da implementação na universidade pública e como ela será realizada de forma própria. Obrigado, Leon. Perguntas? Temos até 2 horas da tarde. Bem rápido aqui. Eu vi que você falou que ele precisa ter o Bluetooth, né? Será que isso não acaba não sendo uma dificuldade, por exemplo, em computadores desktop, que normalmente não tem Bluetooth, e você tem que botar um dongle Bluetooth lá para poder funcionar? Sim. Será que o Wi-Fi não seria uma coisa, talvez, sei lá, mas poderia ser Wi-Fi, Bluetooth? Não sei por que eles acabaram forçando o Bluetooth, né? Pelo que eu pesquisei, realmente eles não fornecem os protocolos para realizar a comunicação via Wi-Fi, e eu vi que é por questão de garantir o ataque do meio inimigo, principalmente, porque com o Wi-Fi o atacante consegue interceptar a mensagem, com o Bluetooth não. É mais difícil, é uma forma mais segura. Mas nesse caso, do desktop, realmente a alternativa é a chave do toque, não é o celular. Primeiro, parabéns pela apresentação. Tenho uma dúvida.
hoje, quando a gente fala de autenticação usando algo que você possui, tipo um token, certo? Geralmente esse token tem uma senha para caso ele ser roubado, a aplicação não poder simplesmente utilizar o seu token como uma chave de autenticação. Ele implementa alguma outra forma de autenticação no próprio token, tipo no USB ou no aplicativo do celular para fazer a comunicação, para poder impedir que um furto, outra pessoa possa usar o serviço. Tá? No token, no token não realiza, pelo que eu pesquisei, ele não tem uma segunda autenticação, então o que garante que você realmente a posse dele. No caso do celular, sim, eu cliquei e ele pede para eu liberar, mas, por exemplo, eu tive que passar minha digital para garantir, mas o celular que queria garantir que era eu. Então, o dispositivo garantiu que era eu e ele só enviou realmente a pessoa que está falando quem ele é. Então, tem essa garantia sim, mas não chega a enviar os dados sigilosos pela internet. Poderia me autenticar também com o PIN, no caso do celular não ter digital. E se roubar o celular, como é que faz? Se roubar? É. Então, realmente é a questão da posse, né? Do mesmo jeito que se roubar o token, se roubar o celular, poderia gerar problemas na autenticação, mas Eu digo, para mim, para conseguir ter restabelecida a minha possibilidade de autenticar, porque se me rouba o celular, eu estou perdido, não consigo mais. não, mas uma coisa boa é que a cada utilização é gerado um novo parteado, assim, então a referenciação é realizado de forma muito mais prática do que se fosse métodos tradicionais. Bom, obrigado, Nuno.